Sejam bem-vindos todos a mais essa edição dos seminários da Biblioteca Está Aberta da EBSCO. Meu nome é Michelangelo Viana, sou bibliotecário e Training Manager da EBSCO aqui no Brasil. E a gente vai falar hoje, então, sobre um assunto que é muito interessante. E eu acho que nessa época, inclusive, de a gente perceber a biblioteca fora da biblioteca, como a gente fala, e expandindo os seus horizontes e a sua atuação, vai ser excelente essa fala, criando maiores experiências do usuário e valor da biblioteca. E hoje, quem vai fazer a apresentação é a professora Edilene Silva. Então, eu vou dar as boas-vindas a todos. Edilene, pode falar também, já dar as boas-vindas a todos. Estamos te ouvindo. Acho que o teu microfone não está aberto ainda, se tu quiser só confirmar. Bom dia. Agora sim, estamos te ouvindo. Pronto, bom dia a todos e espero que aproveitem esse momento de reflexão e compartilhamento, né, sobre esse tema que me é tão caro. Muito obrigado, professora. Certamente todos vão adorar a tua apresentação. Eu já tive o prazer de ter uma passada de olhos e garanto que vai ser de muito, muito interesse a todos. Eu vou iniciar agora, professora, fazendo então a tua apresentação. Vou ler a tua biografia, então, para que a gente possa te apresentar a todos. Eu já tive o prazer de te conhecer pessoalmente, mas eu sei que muitos de nós aqui estamos te conhecendo, alguns pela primeira vez. A professora Edilene Maria da Silva, ela é doutora em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, PPG-CI, da Universidade Federal da Paraíba. Visiting Scholar na University of Wisconsin, Milwaukee, com bolsa de doutorado sanduíche da CAPES. Ela é mestra em Ciência da Informação pelo PPG-CI UFPB, tem especialização em Gestão da Informação pela UFPE e bacharelado em Biblioteconomia também pela UFPE. Ela é professora do Departamento de Ciência da Informação, atuando nos cursos de graduação em Biblioteconomia e Gestão da Informação e também no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco. Edilene, eu já vou te passar também agora então a palavra. Eu vou passar aqui o papel de apresentador para ti, para que tu possa então já começar a apresentação dos teus slides e já dar início à tua apresentação. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá vendo a minha tela? Então, bom dia a todos novamente, quem estiver chegando na sala agora. Agradeço o convite e a oportunidade de compartilhar um pouco das minhas reflexões sobre as bibliotecas contemporâneas. É algo que a gente discute bastante no curso de Biblioteconomia da UFPE, né? Como devemos nos posicionar nesse cenário de transformação digital. Né? Agradeço à EBSCO pelo convite e também parabenizo pela iniciativa da realização dos webinários. Eu já tive a oportunidade de ouvir alguns, né, e as temáticas foram bem, digamos, bem pertinentes ao momento que a gente está vivendo, e não somente a esse momento da pandemia, mas para o futuro das bibliotecas também. Né? Então, só para... Deixa eu ver aqui como é que eu mexo nesse... Pronto. Estou aprendendo. Só para ter um panorama geral do que a gente vai... Eu começo com o tópico transformação digital, um caminho em construção. É um caminho que a gente vem trilhando há algum tempo, mas que agora tem uma particularidade, que é a questão da radicalidade. A gente já vem num processo de digitalização dos processos de comunicação, de informação, de entretenimento na sociedade, a forma como nos comunicamos uns com os outros, só que agora essa transformação está se dando de uma forma bem mais radical. Vamos falar um pouquinho também sobre os usuários nativos digitais e os híbridos e suas experiências. Quais são essas novas linguagens que estamos usando para produzir, divulgar e acessar informação, seja científica, literária, didática, entretenimento, né? Essas linguagens, na verdade, elas já existiam, a escrita, o áudio, o vídeo, só que elas receberam uma nova roupagem por meio dessas tecnologias que tem como base a internet. Não, Lucas. Parou.
As bibliotecas já usam dessas novas linguagens para promover serviços e recursos, mas ainda de uma forma um pouco tímida, incipiente, né? E aí o próximo tópico é como as bibliotecas podem usar essas novas linguagens para promover serviços e recursos. Como pode usar isso para engajar o usuário, como pode usar isso para se comunicar melhor com o usuário, para conseguir se aproximar, né, do usuário e desenvolver o seu grande papel, que é de mediação entre a informação e um ser humano que está na outra ponta procurando por essa outra informação, né? Como as bibliotecas podem criar valor, né? Nós temos o nosso valor, né? Como é que a gente, às vezes, se concentra tanto em atender a necessidade do usuário e a gente esquece de mostrar para o mundo o que a gente está fazendo. Então, essa é uma das formas de a gente mostrar o valor da biblioteca, é mostrar-se para o mundo, né? Então, o uso dessas novas linguagens tanto servem para promover serviços e recursos da biblioteca, o engajamento com o usuário, ampliar as experiências do usuário no uso desses serviços e recursos, como também servem para demonstrar e criar esse valor, né, que a biblioteca tem, né? E, por fim, eu encerro fazendo uma reflexão sobre essa tétrade que eu coloco, né, que também faz parte de uma estratégia de criação de valor da biblioteca, que é a eficiência, a eficácia, a efetividade e a inovação. Então, vamos começar pelo primeiro tópico, que é a transformação digital, né, esse caminho em construção. Tobel diz que transformação digital é o processo de mudança centrado no uso das tecnologias sociais, móveis, analíticas e tecnologias em nuvem, que afetam significativamente 3 dimensões ou mais, né, da sociedade. Mas eu destaquei as 3 principais, que é a individual, a empresarial e a social, né? Individual, a gente não usa mais cartas para se comunicar. A gente usa o e-mail e a gente usa as plataformas digitais, como WhatsApp, Telegram, redes sociais. O meu empresarial tem os seus arquivos digitalizados, usam plataformas de Big Data, atualmente usam a lógica e os preceitos da ciência dos dados. E o social é a forma como a gente vive, se relaciona, né, com as demais pessoas, com as instituições, que também estão entremeadas pela tecnologia, né? A gente costuma dizer, nossa, como é que os bibliotecários faziam pesquisa e ajudavam seus usuários antes da internet? Né? Como é que eles se comunicavam? Quanto tempo se demandava para atender uma demanda de um artigo publicado em um evento no exterior? Como é que fazia isso? E hoje a gente tem a tecnologia está imbricada nas nossas relações, na nossa forma de pensar, de agir. É algo natural, faz parte da gente, né? Se eu digo, vou ligar para minha tia, ligar é simplesmente uma forma de dizer isso. Eu, na verdade, vou ali no Zap, mando uma foto, digo, oi tia, tudo bem? Como vai? Eu não imagino não me comunicar se não seja por meio de uma tecnologia, né? Eu não saio de casa sem consultar um Waze para saber como anda o trânsito. Então, essa mudança, né, digital, ela é muito radical, porque ela transforma a nossa forma de estar no mundo. E esse caminho que está em construção é um caminho que não tem volta. Cada vez mais surgem formas de negócios que nos surpreendem e a gente diz, por que eu não pensei nisso? E aí eu coloquei alguns exemplos nesse slide para a gente refletir quantas mudanças aconteceram 5 anos para cá, né?
Então, a gente tem uma empresa Uber, que não tem um único carro e tem a maior frota de carros que fazem, digamos, carona, mas que fazem passagem, que fazem o serviço do, digamos, tradicional táxi. Temos o Airbnb, que não tem uma única casa, um único hotel, um único apartamento, e que pessoas do mundo inteiro usam para se hospedar, né? Esses dois eu destaco porque me parece muito o serviço que a gente faz enquanto bibliotecário, que é o de mediador. Na verdade, o Uber, ele usa uma plataforma para mediar a relação entre duas pessoas. Uma pessoa que precisa de um transporte e uma pessoa que está oferecendo um transporte. O Airbnb segue a mesma lógica. E qual é a grande diferença disso? É a tecnologia, é a plataforma que está lá mediando essas relações. Não há uma comunicação entre um humano e um humano. Na verdade, a comunicação entre um humano e uma máquina, entre uma plataforma, né? E isso é o símbolo radical dessa mudança. O Netflix. O Netflix também, né, é uma plataforma de streaming de filmes e que a gente usa, né, para assistir filmes sem sair de casa, se atualizando, assiste documentários, musicais. Quando que a gente imaginaria que poderia ter um cinema em casa que não fosse por meio de uma TV assinatura, uma TV de assinatura fixa? O Netflix você consegue assistir no tablet, no smartphone, você consegue assistir enquanto você está indo da escola para casa, do trabalho para casa. Você tem essa tecnologia na ponta dos dedos, você tem acesso à informação na ponta dos dedos, né? O YouTube, que permite não só que a gente assista, mas que a gente produza nossos próprios filmes e que a gente coloque lá o nosso conhecimento, né? O comércio eletrônico, então, nem se fala, cada vez mais está se consolidando, né? A educação à distância, pelo menos aqui no Brasil, ela ainda está num processo ainda de construção, de consolidação, mas já está bem forte e sedimentado, né? E na segunda linha, quando eu coloco os webinars, podcasts, né, eu gostaria de destacar que essa é uma forma de comunicar, né, informação científica, didática, literária, né, de uma forma bem contemporânea, né, e que muitas pessoas, digamos, não estão ainda acostumadas a ouvir informação científica nesses formatos, né? Eu confesso que eu vim acompanhando os webinars antes da pandemia, né, e ficava me perguntando, nossa, como é que as pessoas produzem isso? Como é que as pessoas consomem isso? E aí veio a pandemia, né, e esse isolamento social como uma forma de proteção, mas também como uma forma e uma oportunidade de darmos uma parada, né, um tempo na nossa vida e procurar nos atualizar, nos qualificar, né? E qual foi o meio encontrado? São os webinars, são os cursos online, são os podcasts, são conferências, né, online. E aí eu comecei percebendo que é uma forma muito agradável da gente discutir, às vezes, um tema sério, pesado, mas que, mediado por essa plataforma, a gente consegue colocar esse conteúdo, né, de uma forma mais leve, pensando que quem está do outro lado, né, é um público bastante vasto, é um público variado. É diferente quando a gente faz uma conferência ou um seminário, seja o que for, presencial, que geralmente a gente consegue atingir um público mais reduzido, é um público que precisa se
se locomover até o local onde vai ter a conferência, que tem o transporte, que tem que sair do seu local de trabalho para participar do evento. E aí, quando a gente coloca isso numa plataforma tecnológica e coloca isso mediado, a gente amplia o público que tem acesso a esse tipo de informação, que tem acesso a esse tipo de evento. A gente consegue, né, como o Michelangelo disse, a sessão está sendo gravada. A gente consegue gravar isso e deixar disponível para que outras pessoas acessem esse material. Aí você me pergunta, mas quando a gente faz presencial, a gente também pode gravar um vídeo e deixar isso disponível. Mas a lógica de gravar um vídeo no evento presencial, em que você tem que ter todo um cuidado com a imagem, com a iluminação, com a qualidade do som, com a qualidade da imagem que está sendo gravada, para depois disponibilizar isso, se a gente pensar, é bem mais trabalhoso do que a gente usar uma tecnologia que já está pronta para os webinars, para os podcasts, por exemplo. Então, é um caminho que está sendo construído e que não tem retorno, porque a partir do momento que a gente começa a perceber os benefícios, né, e que não é tão difícil de produzir, né, um podcast, não é tão difícil de produzir um webinar, né, você tem plataformas já disponíveis, prontas para que você possa utilizar e fazer isso, né. O que a gente tem que estar preparado e refletir é o quão aberto eu estou para participar dessas novas formas de comunicação existentes. O quão aberto eu estou para falar, expor, né, conteúdos e serviços por esses meios, né. Eu acho que a grande questão agora é cultural. É como a gente está se preparando e está inserindo nesses meios, né, de comunicação virtuais, né, e que tipo de conteúdo eu produzo e eu coloco na internet, para qual público, como é que eu uso essas plataformas, né. Então, essas reflexões de como eu quero estar presente nas redes, ou como eu quero que minha biblioteca, minha instituição esteja presente nas redes e esteja, né, ofertando serviços e produtos em diversas linguagens, né, isso requer uma mudança cultural e isso requer novas competências dos bibliotecários, dos professores, dos estudantes, né. Esse é um trabalho que a gente tem que pensar de forma colaborativa, né, porque a gente tem os usuários nativos digitais que já lidam com essa tecnologia de uma forma bem espontânea e fazendo parte da vida dele, e a gente também tem professores e bibliotecários que ainda não são nativos digitais, mas estão ali nesse meio, né, e que estão aprendendo como lidar com isso, como eu acesso esse tipo de informação, como é que eu coloco essa informação, né. Então, essa transformação digital, ela tem que ser encarada como uma oportunidade, né, por parte dos bibliotecários, professores, estudantes de biblioteconomia e até de outras áreas, como uma oportunidade de se reinventar, né. Como é que eu me reinvento? Como é que eu reinvento a biblioteca? Como é que eu reinvento a minha instituição, né? E aí a gente tem os grandes, né, fenômenos que estão acontecendo por aí e que também chegam à biblioteca e que a gente também tem que estar preparado para isso, né? Como é que a gente lida com Big Data, né? Como é que a gente lida com a ciência dos dados, né? Tem um artigo mesmo que fala do bibliotecário dos dados, né? Ou seja, não lidamos apenas com informação, mas agora com dados, né? Dados brutos, áudio, vídeo, fotos. Como é que se organiza isso? Como é que se disponibiliza? Como é que eu transformo isso em um produto da biblioteca? Como é que eu transformo isso em algum tipo de serviço que seja especializado para aquele público, principalmente quando a gente pensa no público de bibliotecas universitárias, em que há um público que
uma parcela do público que desenvolve pesquisa e que precisa muito estar conectado com essa ideia da ciência dos dados, do Big Data, né? Como organiza, como produz, como disponibiliza isso. Então, as bibliotecas universitárias têm um grande desafio aí pela frente, né, para lidar com essa ciência dos dados, os repositórios de dados, repositórios de conhecimento. Então, é uma questão que muda radicalmente nossa forma de agir profissionalmente, individualmente, socialmente, né? E aí a gente tem a internet das coisas, a gente tem armazenamento em nuvens, né? Isso envolve diversos procedimentos, entendimentos e, né, reforço. Isso requer da gente novas competências e está principalmente aberto para essas mudanças e para aproveitar ainda mais o que a tecnologia tem a nos ofertar, né? Não ter medo, não ter receio delas, mas sim tê-las como aliadas, como uma tecnologia ser aliada ao nosso cotidiano. E aí, usuários, vamos falar um pouco de usuários nativos, digitais e híbridos. Os nativos digitais... Professora? Oi? Ah, sim, obrigado. Era só para deslocar a tela ali. Agora pronto, desloquei. Os nativos digitais, eles têm algumas características que para nós, eu digo nós porque como eu tenho um pouquinho a mais de 30 anos, então eu não me encaixo nesses nativos digitais, né? Eu estou ainda naqueles usuários híbridos. Então, para nós que temos um pouco mais de 50 anos, é difícil a gente entender algumas características que são muito particulares desses nativos digitais, né? Então, a gente não consegue entender, por exemplo, que eles fazem multitarefas ao mesmo tempo, né? Eles jogam o game, eles escutam música e eles estão estudando a tarefa da escola ou da academia. Isso tudo mediado por plataformas diferentes. E a gente olha assim, faz, esse menino não está prestando atenção no que eu estou dizendo. E aí, quando você faz uma pergunta, ele vai e responde na maior calma, volta novamente e volta para o dedinho dele para continuar o jogo. Então, essas características desses nativos são... Eu, como professora, digamos que eu estou aproveitando, né, no bom sentido dessas características, porque algumas delas eu não tenho. Então, eu aproveito dos meus estudantes, né, que têm essas características, né, assim, estampadas no rosto deles. Então, por exemplo, velocidade. Eles querem as coisas rápidas. Os nativos digitais não têm paciência de esperar que um programa baixe, que um filme roda. Eles querem que a coisa aconteça no momento em que eles precisam, né? Conectividade, né? Eles precisam estar conectados com redes, com jogos, com amigos, com a instituição que eles fazem parte, de uma forma que isso seja natural, que não exija muitos procedimentos burocráticos, né? Criatividade. Isso eles têm demais. Basta observar as redes sociais dos meus alunos, né? É de uma criatividade sensacional, como eles pegam um assunto, transformam em memes, colocam fotos e dão uma aliviada naquele assunto, mas de uma forma que todos entendem, participam, trocam conversa, trocam opiniões, né? E essa criatividade está muito associada à questão da diversão, do trabalho, né? Não é porque eu estou fazendo um trabalho acadêmico que ele tem que ser pesado, chato, né? Não, ele pode ser divertido e, ao mesmo tempo, pode ter um bom conteúdo. Então, essa questão da criatividade e da diversão está muito associada, né, ao viver deles. A informação na ponta dos dedos. E, para muitos, somente com 2 polegares. Não sei como é que eles usam tão rápido 2 polegares, mas eles usam, né? Meu menino tem apenas 2 anos e meio e ele já pega o tablet e vai lá com o polegarzinho. Bota filme no YouTube, tira filme do YouTube. Ele não quer assistir os comerciais, ele já sabe como pula os comerciais.
ele está crescendo já com as suas relações mediadas pelas tecnologias, né? E aí, essa questão dos dedos também está bem associada com a questão da velocidade, ou seja, eu quero tudo rápido, é imediato, né? Simultaneidade. Eles usam simultaneamente diversas plataformas e linguagens para se comunicar, para fazer os seus trabalhos, né? E isso reflete muito na questão da questão do poder fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso não significa que eles estejam fazendo algo mal feito, né? Mas sim que eles conseguem dividir o cérebro de tal forma que várias partes trabalham ao mesmo tempo, né? Isso, pessoal, são características que eu estou descrevendo de uma forma geral, né, para esse grupo de nativos digitais. Não quer dizer que todas as pessoas que são nativos digitais, né, conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo e todas bem feitas. Não é isso, não estou generalizando, né? Vamos ter cuidado. Mas que é uma característica de muitos deles, né? Então, como eu tenho a oportunidade de conviver com pessoas entre essa faixa etária de 18 a 30 anos, eu observo que eles conseguem dar conta disso. Às vezes, né, isso acaba gerando um estresse muito grande para eles, porque eles acham que podem dar conta de tudo e ali no meio do caminho faz, opa, eu acho que agora tenho que eleger alguma prioridade. Mas, enfim, faz parte do crescimento e da formação dessa nova geração, né? E compartilhamento é a palavra-chave, né? A gente dá uma aula na sala e coloca algum slide, coloca algum material, e a primeira pergunta que a gente escuta é: professora, a senhora vai compartilhar em algum lugar? Então, compartilhamento é uma palavra-chave para esses nativos, né? E aí, sobre o ponto de vista da filosofia, né, todas essas características que eu coloquei fazem parte da experiência, né, desses nativos, fazem parte da prática deles, do cotidiano, né? De acordo com o olhar filosófico, né, o que é experiência, né? Experiência é uma forma de conhecimento que pode ser abrangente ou específico, né, organizado ou adquirido de maneira espontânea, né? Pode ser um aprendizado sistematizado, né, e que isso dura a vida inteira. Ou seja, enquanto estamos vivos, estamos sendo construídos e nos construindo. Então, a experiência segue ao longo da vida. Então, por exemplo, para eu ser bibliotecária, eu tive acesso a um tipo de conhecimento específico, sistematizado e passado por uma forma uma forma metodológica, sistemática, para que eu tivesse essa formação. Mas quando eu atualmente vou utilizar a internet, esse conhecimento ele é abrangente, ele é assistemático, espontâneo, né, e assessorado por meus estudantes. E sem eles, eu não conseguiria mover-me neste mundo de redes sociais com tantas novidades, né? Então, a minha experiência ela é construída dessa forma. E a experiência de todo mundo é assim. Então, a gente tem esse conhecimento construído de forma espontânea, quando ele não está sistematizado, quando a gente vai aprendendo por si, vai busca aqui, busca acolá, junto isso, soma aqui, transformo isso em um produto ou um conhecimento que eu guardo para utilizar depois, né? Então, a gente tem essa mescla de experiências, né, e que, sob o olhar filosófico, isso resulta numa prática, né? É a prática que a gente vai construindo e vai desenvolvendo, né? Então, a experiência está muito associada a uma prática, né? E aí, guardem bem essa questão das experiências e da prática, porque a gente vai ver posteriormente como é que isso implica no uso da biblioteca nesses tempos, nesse espaço
esse tempo que a gente está vivendo agora. E os usuários híbridos, que são esses que nasceram antes dessa geração considerada nativos digitais, né? Geração Y, geração Z, geração 2 polegares, enfim. Né? Nós estamos sendo pressionados a entender todos esses conceitos e essas práticas que eu mencionei anteriormente e ainda a gente manter-se com a cabeça no lugar. O que não é fácil, porque quando a gente domina uma tecnologia, aí vem outra, quando a gente domina a outra, vem aquela, e a gente está sempre sendo desafiado a nos manter atualizados, até como uma forma da gente poder se comunicar com esses outros seres que são os nativos digitais. Porque eles já nasceram numa época em que a tecnologia já estava mediando essas relações. A gente viu essa época aí surgindo, né? E a gente foi se adequando. Então, as bibliotecas, principalmente as bibliotecas, acho que todos os tipos de bibliotecas enfrentam esse problema, é como ofertar produtos e serviços, né, para esse público que é o nativo digital, que quer velocidade, simultaneidade, possibilidade de compartilhamento, de interação, né? E como eu oferto produtos e serviços para esses usuários que são híbridos, que usam essas plataformas até um certo ponto, mas que ainda detêm as suas particularidades, como, por exemplo, gostar do papel, gostar do impresso, gostar do contato pessoal, né, presencial, ou ter uma resistência a usar plataformas ou usar meios em que eles não vejam as pessoas diretamente. Então, a gente tem uma diversidade de público em todos os tipos de bibliotecas, né? E eu acho que talvez as bibliotecas mais impulsionadas para lidar com os nativos digitais sejam as bibliotecas universitárias, porque esse público que tem 20, 30 anos está entrando, né, na universidade, já utilizando essas tecnologias e espera encontrar na universidade e nas bibliotecas os mesmos meios de comunicação que eles utilizam fora da universidade. Então, aí está um grande desafio. Como é que a gente concilia isso? Novas linguagens. Como a gente se comunicava antes da internet? Telefone, telegrama, carta. E aí a gente tinha, você está me escutando? Eu acho que a linha caiu, a carta não chegou ainda. Né? Como é que acontecia, como é que as bibliotecas se organizavam? As bibliotecas tinham fichários, né? Descrevendo lá a sua coleção e dizendo onde se encontrava o material. Né? Os periódicos estavam aonde? Estavam nas estantes, e não em bases, e não nas nuvens. Né? Então, antes da tecnologia, antes da internet, desculpe, a gente tinha meios de comunicação, digamos, que eram um pouco mais limitados, restritos. E aí, quando vem a internet e ela começa se popularizando, se espalhando, a gente vai vendo uma grande mudança na forma como a gente se comunica. Né? Então, você não escreve mais cartas, você manda um e-mail. Quando eu quero encontrar alguém, eu vou lá nas redes sociais, coloco o nome da pessoa e vou lá vasculhar a vida da pessoa. Né? Quem é fulano, onde trabalha, o que faz. Quando eu quero... E agora o e-mail a gente nem está quase usando. Usa mais para as questões institucionais, mas agora até para marcar consulta se marca pelo Zap. Então, vejam a diferença. Antes a gente tinha que ligar ou ir ao consultório, agendar. Se o médico faltava, a gente só sabia quando chegava lá. Então, hoje não. Hoje, faltando meia hora, eu recebo um aviso no WhatsApp, sua consulta inicia às 10h45 em ponto. O médico já está à sua espera. Eu disse, nossa, que coisa mais moderna. Mas é a mudança que eu estou falando desde o início. É a grande mudança da forma como a gente trabalha, se organiza, se comunica, age, né, se movimenta nesse mundo. Né? Então, agora a gente tem o e-mail, tem o WhatsApp, tem redes sociais, tem YouTube, tem podcast, tem os feeds,
né? Eu quero receber informação sobre determinada pesquisa, sobre determinado item que eu estou procurando, eu deixo lá um feedzinho registrado e eu recebo isso automaticamente. Eu não preciso ir para toda semana ou todos os dias indo, voltando numa base de dados, ou voltando no jornal, ou voltando em algum lugar. Tem os feeds que vão me mantendo atualizados. É isso que eu falo da questão da velocidade, né? As pessoas não querem mais esperar ou ter que voltar ou se deslocar para o mesmo espaço ou mesmo para um site para receber informação. Eles querem que a informação chegue até eles, né? Então, agora tem os streams de filmes e músicas, tem o e-book, as bases online, as bases integradas, que já integram repositórios, acervos, e-books, enfim, né? A gente tem uma variedade de formas, né, de comunicação e de oferta de produtos e serviços nas quais as bibliotecas deveriam estar mergulhadas, né? Eu observo que as bibliotecas vêm construindo esse caminho do digital aqui no Brasil, com grande esforço e muitas vezes sem o suporte devido das instituições que mantêm essas bibliotecas. Então, é muito mais um esforço do conjunto daqueles bibliotecários, daqueles profissionais da biblioteca, né, em disponibilizar a informação de uma forma variada, né, diversificada, né, mas sem o devido suporte da instituição, às vezes porque a própria instituição não está alinhada com o uso dessas novas tecnologias. Eu trago aqui 2 exemplos para a gente ver como é que isso funciona, né? Eu trouxe um exemplo de uma biblioteca universitária, que é a biblioteca da Universidade do Mato Grosso, né? E aí, o que acontece na maioria falando de bibliotecas universitárias, o que acontece com a maioria das bibliotecas universitárias, né? O website da biblioteca é vinculado, óbvio, à instituição que a mantém, né? Essa instituição ela tem um padrão de cores, de formatos, de frames, uma série de coisas, e as bibliotecas adequam as suas informações àquele formato, né? O website é uma ferramenta importantíssima para promover a biblioteca, promover seus serviços, promover seus recursos, certo? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o webinar da Luciana Arjona, do INSPER, né, na qual eles estão modificando o website para torná-lo mais interativo. Está sendo um grande desafio para eles. Eu super recomendo vocês ouvirem esse webinar, né? Porque é uma visão de que assim, o site ainda é um caminho, é uma porta para que você chegue ao usuário. Agora, ele precisa estar de uma forma que seja agradável, confortável e intuitiva para o usuário, né? Quais são as vantagens da gente ter o site, né? A gente pode apresentar todos os produtos e serviços, o acesso ao acervo, as bases de dados, os informes, as regras, né, os eventos que estão acontecendo. Mas, pensando no contexto das bibliotecas universitárias, geralmente, né, esses sites eles se tornam estáticos, assim, mais parados. Por quê? Porque a atualização, às vezes, depende de uma terceira pessoa que não é a da biblioteca que faça essa atualização. Muitos websites, eles não permitem interação com o usuário. Ele não dá suporte para essa interação ou para usar outras mídias, né? E ele segue um padrão oficial da instituição. Então, se a biblioteca quiser fazer uma coisa mais divertida, uma coisa diferente, e se isso não se adequar ao padrão da instituição, não deve ser colocado no website, né? E aí vem uma outra estratégia que as bibliotecas estão utilizando agora, que são as redes sociais. E aí é um terreno que se pode exercer a criatividade para que se coloque os serviços e os produtos, né, de uma forma mais, digamos, mais contemporânea
as expectativas dos seus usuários, né? E aí, quando vai para as redes sociais, né, a gente percebe que, geralmente, a primeira coisa que tem de interessante é a questão da interação e do compartilhamento. Ou seja, os usuários interagem com a biblioteca, comentam, falam, tiram dúvidas, né, compartilham se acham interessante aquela informação, compartilham nas suas redes, né? Então, é uma outra lógica, e aí é por isso que eu digo que é uma outra linguagem, porque a gente sai de uma linguagem de um website, que geralmente é vinculado a uma instituição, então tem que ter cuidado com a linguagem, a forma como escreve, como dispõe a informação, a figura que coloca, tem todo um padrão a ser seguido de cores. E aí, quando você vai para as redes sociais, você pode usar a sua criatividade. Não quer dizer que você vai fazer isso de uma forma desordenada. Não, isso inclusive exige um plano de marketing digital, né? Isso exige planejamento, né? Mas aí é um lugar onde você pode exercer essa criatividade, né? Você pode colocar vídeo, você pode colocar áudio, você pode colocar o que os seus usuários estão produzindo, você pode colocar isso como serviço da biblioteca na divulgação do que eles estão produzindo. Então, e você tem um alcance de público aí, né, que sem precedentes, né? Enquanto o website, geralmente quem chegou ao website é aquele usuário que vai utilizar a biblioteca, o serviço da biblioteca. Nas redes sociais, qualquer pessoa pode estar acessando essa biblioteca, né, por meio da rede. Quais são, digamos assim, eu falei das vantagens das redes sociais, né? Você pode usar diversos formatos, áudio, vídeo, você dá uma visibilidade maior para a biblioteca, você pode, inclusive, aumentar o público, né, potencial, né, de uso dessa biblioteca, você permite a interação, o compartilhamento e você amplia a experiência do usuário com os serviços e produtos da biblioteca. Porque aí você se insere nesse contexto dos nativos digitais. Ou seja, você tem aí uma variedade de linguagens, você tem uma variedade de informações, você permite a interação, você permite o compartilhamento, você está, de certa forma, se apresentando num formato ou numa roupagem em que digamos, é familiar a esses usuários, né? Diferentemente do site. Eu gostaria de mostrar um outro exemplo que eu gosto muito, que é o da Biblioteca Pública Mário de Andrade, do estado de São Paulo, né? Em que o que eu estava mencionando com relação às desvantagens do website das bibliotecas universitárias, né, também se enquadra aqui ao website da Biblioteca Mário de Andrade. Ele coloca todas as informações básicas, acervo, como pesquisar acervo, informativos, novidades, o que é que vai ter da programação da biblioteca, mas por ser um site padronizado e provavelmente quem alimenta não é o pessoal da biblioteca, a gente não observa que ele menciona que tem um canal no YouTube, que ele está nas redes sociais, no Face, no Instagram, né? E não há uma interação entre o website e essas redes sociais, né? E quando a gente vai para as redes sociais, a gente descobre um novo mundo, né? Uma nova forma de acessar esse acervo riquíssimo dessa biblioteca, né? Porque aí eles colocam esses acervos por meio de áudio, por meio de palestras. São pessoas que vão debater suas experiências com a leitura e com a vivência do Mário de Andrade, e aí eles usam vídeos, tem áudios, né? E isso disposto numa plataforma do YouTube, onde eles têm um canal do YouTube, eles têm uma conta no Instagram, eles têm uma conta nas redes sociais, ou seja, por meio das redes sociais, eles estão atingindo um público bem maior, né? Estão ofertando um serviço diferenciado a partir do acervo que tem, né? E conseguem se comunicar com todos os públicos. E aí é o público tanto dos nativos digitais como dos híbridos, porque eles conseguem alcançar uma variedade de públicos para além das fronteiras físicas da biblioteca. Eu acho que o grande ganho que a gente tem que ter em mente é esse, né? O quanto a gente consegue levar a mesma informação que a gente tinha dentro da biblioteca, dos nossos acervos, das nossas bases, dos nossos periódicos, né? O quanto que a gente consegue
colocar isso numa nova roupagem, né? Seja por meio de áudio, seja por meio de vídeo, seja por meio de fotos, seja por meio de memes. A gente consegue colocar uma nova roupagem e dispor isso em diversas plataformas, né? E consegue o engajamento do público, consegue visibilidade dos seus produtos e serviços, consegue se mostrar, inclusive, que você é importante, essencial e contemporâneo. Então, isso é fantástico. Então, apesar de ter alguns desafios para serem superados quando a gente vai mergulhar nessa seara das redes sociais, de produção de vídeo, de áudio, de podcast, de webinar, existem os desafios, existem. Às vezes a gente não tem um pessoal na biblioteca qualificado da instituição para utilizar esses meios, né? Muitas vezes a gente não conta com a assessoria para montar o plano de marketing digital para fazer isso, né? Mas novidades e dicas estão ao final da palestra, porque assim, tem muita gente, bibliotecas e bibliotecários, mergulhar nesse meio, mergulhar nesse cenário digital, né? E com muita criatividade, com uma linguagem muito simples e muito direta. Então, assim, a gente tem como, né, transpor essa barreira. E aí vem como as bibliotecas podem usar, ou se vocês quiserem utilizar um termo, digamos que eu colocaria assim, híbrido, roupagens, né? Se pensarmos, a gente continua fazendo as mesmas coisas, ou seja, divulgando o acervo, os produtos, os serviços, só que a gente está botando uma roupa diferente nela e agora uma roupinha mais contemporânea. Então, a gente deixou de usar um paletó e um tailleur para utilizar um macacão, uma bermuda, uma camiseta, né? Mas o conteúdo é o mesmo. A forma como a gente tem que trabalhar e mudar culturalmente, a forma como a gente dispõe isso, né? E aí, o primeiro ponto que eu coloco, com relação a como as bibliotecas podem usar essas novas linguagens ou roupagens, é a qualificação humana. A gente precisa estar constantemente se qualificando, minha gente. Nós somos profissionais da área da informação, né? Então, assim, uma das nossas metas, ou os nossos guias, ou das nossas diretrizes, é a qualificação e atualização. A gente não pode abrir mão disso, de forma nenhuma, né? Mesmo quando a instituição não nos estimula ou não promove essa oportunidade, a gente tem que ir buscar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir buscar a qualificação. Tecnologia, a gente tem que dominá-las, ou se a gente não domina, a gente recorre a quem domina, né? Promover a conectividade. A gente tem que buscar meios que não sejam mais os tradicionais para a gente se conectar aos nossos usuários. Usar uma diversidade de plataformas tecnológicas para que a gente possa, né, alcançar esse usuário de diversas formas, né? Ter um domínio dos formatos de cada linguagem, né? Então, se a gente vai utilizar o YouTube, tem um formato e tem uma linguagem. Se a gente vai usar o Instagram, tem um formato e tem uma linguagem. Eu não sei, isso é difícil, é distante da minha realidade? Não é distante da nossa realidade, né? E a gente tem com quem, digamos, aprender a fazer isso, né? A gente tem que observar os nossos limites institucionais. Muitas vezes a gente tem, muitas bibliotecas criam suas redes sociais, né, mas elas não têm uma assessoria ou uma validação por parte da instituição, né? É muito mais esses bibliotecários que são nativos digitais também, e que aí tem familiaridade e tem a proximidade com essas tecnologias que impulsionam essas mudanças nas bibliotecas, né? Sustentadas, claro, pela coordenação da biblioteca, pela chefia da biblioteca, às vezes pelo próprio centro ao qual a biblioteca está vinculada, ou instituto, mas, digamos, não tem um suporte institucional que venha de cima, ou seja, às vezes até a própria instituição, ela coloca limites do que pode ou não pode ser feito, né, pelas bibliotecas. Então, a gente tem que estar ciente disso e saber como é que a gente pode contornar ou negociar esses limites. Tem as questões legais também, né, principalmente agora, com a questão da Lei de Proteção de Dados Pessoais, né, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente usa dados, expõe fotos, né, sobre os usuários, ou mesmo dados. A gente tem que estar muito ciente dessas questões legais, né? E
Como faço para superar isso? Eu não sei como é que uso, eu não domino as tecnologias, eu não tenho a tecnologia, parcerias e colaboração. E aí a parceria vem dos próprios usuários, que já dominam isso, dos fornecedores, né, que também querem, de alguma forma, que as bibliotecas aumentem a visibilidade dos produtos que eles estão dispondo na biblioteca. Né. Os suportes institucionais, uma assessoria de comunicação, um grupo de jornalistas que existe na instituição, outras bibliotecas. Então, a palavra-chave agora do século, né, digamos, da década é colaboração e compartilhamento. Então, eu não preciso criar a roda, ela já foi criada. Né? E todo esse esforço é para a gente atingir a missão da biblioteca e do bibliotecário. E aí, um ponto que eu quero chamar a atenção, isso aqui, vejam que foi de propósito. Eu comecei com a qualificação humana e eu terminei com a missão da biblioteca e do bibliotecário. Eu comecei com o humano e terminei com o humano. Porque por mais que eu esteja falando da tecnologia e dessas novas linguagens, né, elas são apenas os meios para que a gente consiga mediar a informação. Né? O mais importante é o humano que está por trás dessa tecnologia mediando, né, um conteúdo para que chegue a outro humano. Então, a gente nunca deve perder de perspectiva. Né? São humanos que estão se esforçando para mediar a informação por meio dessas plataformas todas, né, que estão aí disponíveis, né, para ajudar outro humano. Perder essa questão primordial do nosso trabalho. Né? Então, a gente começa com o humano e a gente encerra com o humano. Né? Então, é insubstituível. Né? Pode ter plataforma, buscadores que disponibilizam informação. Em algum momento que a pessoa olha e fala, não, agora eu preciso de uma competência específica, e essa competência é a do bibliotecário. Né? Então, não percamos isso de vista jamais. E aí, o que é valor? Né? Valor é uma relação entre as necessidades do indivíduo e a capacidade de objetos, produtos e serviços satisfazerem um pensamento racional do indivíduo, ou até mesmo um desejo subjetivo do indivíduo. Então, no momento em que a biblioteca consegue identificar essas necessidades, consegue satisfazer essas necessidades, né, de uma forma rápida, criativa, colaborativa, né, se mostra disponível, né, antes, durante e depois da pandemia, né, em suas diversas facetas, você está criando uma relação com o usuário, você está permitindo que ele observe a biblioteca não como algo obsoleto, mas como algo que faz parte da vida dele, do cotidiano dele. Então, no momento em que a gente coloca lá posts com relação ao Covid, com relação à superação, como eu me pondo no lugar desse usuário, que tipo de informação eu posso estar dispondo para que ele, né, durante essa pandemia, me enxergue como um parceiro dele. Essa é a verdade. Então, não tem outra forma de a gente criar valor se não for identificando essas necessidades e as satisfazendo por meio de qualquer plataforma que esteja disponível para todos. Né? Eu fico muito orgulhosa porque agora eu observo que antes, algumas redes sociais de algumas bibliotecas que eram atualizadas uma vez por semana, hoje estão sendo atualizadas quase que diariamente. Né? Então, é sobre dispensa de multa, não devolva o livro, se proteja, disponibilizando, negociando com os fornecedores para ter acesso à base de dados, né, que antes eram restritas, terem online, terem free, ou seja, as bibliotecas estão se mobilizando, né, estão mostrando que estão presentes, que são atrativas, né, e que têm um valor. Né. Por que a gente precisa mostrar esse valor, minha gente? Por que a gente tem que estar presente nessas plataformas? Por que a gente tem que usar essas novas linguagens? Por que a gente tem que mostrar que a gente é importante? A gente tem que mostrar que as bibliotecas são essenciais. Né? Porque além de a gente fazer, a gente tem que dizer ao mundo o que a gente faz. Então, além da gente estar ampliando, né, a forma de interagir, ampliando
as experiências dos usuários com nossos serviços e produtos, a gente também, ao mesmo tempo, tem que pensar nas formas como a gente diz isso para o mundo. Bibliotecário é muito tímido. Vamos esquecer essa timidez, vamos esquecer essa vergonha. A gente tem que mostrar a cara ao mundo, né? Então, quando eu vejo que as bibliotecas não dão valor aos dados que elas produzem, ou seja, quantos acessos vocês têm na internet, quantas demandas foram atendidas, qual o público que vocês atendem, qual o público que vocês atendem na biblioteca fisicamente, qual o público e a quantidade de respostas que vocês dão por meio das redes sociais, qual é o alcance das redes sociais. Quando a gente não trabalha esse tipo de informação, minha gente, o valor fica só para a gente que está por trás das paredes da biblioteca. Esse valor não vai chegar para os outros. Então, a gente tem que pensar em quais são as necessidades, como satisfazê-las, mas a gente também tem que pensar em como eu digo para o mundo que eu estou atendendo um público, que eu estou sendo essencial, que eu tenho informação pertinente para esse público. E aí, encerrando a minha fala, que eu já falei demais, não foi, Michelangelo? Eu vou encerrar dizendo que eu vejo que a gente pode criar valor para a biblioteca por meio dessa tétrade. Eficiência, que é relacionada ao processo, é o como a gente faz. Né? Eficácia, relacionada aos resultados. Quais são os resultados que a gente obtém? Efetividade, que está relacionada ao reconhecimento. Ou seja, o que o público, o que o usuário, né, me dá de feedback em relação aos meus produtos e serviços. Né? Eu posso ser eficiente, eu posso ser eficaz, dependendo dos resultados que eu estabeleça, mas eu estou sendo efetivo? Eu tenho um reconhecimento da minha comunidade? Eu tenho um reconhecimento do meu público? Como é que eu posso estar medindo isso? Né? E esses 3 elementos, eles têm que estar permeados por um elemento chamado inovação. A biblioteca tem que se inovar constantemente. Né? Ela vai estar ali fornecendo o mesmo conteúdo, estão ali dispostos, catalogados, descritos, né? Mas elas vão estar oferecendo isso de uma forma inovadora. Né? Então, se tem uma mensagem que eu posso deixar para todos os bibliotecários, todos que estão assistindo, é que a gente tenha em mente uma cultura da inovação, né? Para que a gente não caia no esquecimento. E aí vão algumas dicas para vocês, que eu já estou encerrando, e agradeço a atenção de todos. Tem uma rede profissional voltada para bibliotecários, que é o Library 2.0. Eu coloquei aí o link para vocês, para quem se interessar. Lá eles disponibilizam conferências, podcasts, uma série de material super pertinente, inclusive com palestras sobre a atuação das bibliotecas ao redor do mundo, como elas estão se portando, como é que elas estão fazendo agora para reabrir as portas, né, diante desse contexto da pandemia. Eu recomendo o Simplifica, que é um podcast. Não sei se todos conhecem, mas é o primeiro podcast brasileiro de ciência da informação. Né? Esse podcast foi criado por 3 alunos lá do curso de Biblioteconomia da UFPE. E justamente, como são nativos digitais, eles encontraram uma forma de tratar de assuntos científicos e acadêmicos de uma forma muito descontraída. E eu confesso que no início, para mim, me soava estranho esse negócio de podcast. Depois eu vi que eu podia botar o podcast no som do meu carro e eu ia do trabalho para casa e de casa para o trabalho, escutando uma ótima palestra sobre temas interessantíssimos. Eu lavo roupa, lavo prato, eu arrumo a casa escutando o podcast. Eu disse, que sacada maravilhosa. Então é isso que eu estou dizendo. Alternativas não faltam, minha gente. Tem o WebConcile, que é uma conta no Instagram, em que o pessoal, 3 alunos de pós-graduação, preocupados porque os cursos da área de ciência da informação foram cancelados esse ano, foram suspensos. E aí, como é que a gente vai fomentar a discussão e o debate? E aí surgiu uma ideia. Vamos convidar as pessoas, fazer uma live no Instagram. E aí, esses meninos praticamente têm uma live todo dia com pessoas diferentes da área, com diferentes temáticas. Coisas que a gente não imaginaria se a gente fosse para um congresso tipo um SNBU, um CBPD, um ENACIB, que tratariam de uma temática única. Então, eles extrapolaram, né, a ideia de troca, né, de evento. Tem um blog e um Instagram também do Bibliogestão, que é uma aluna de Biblioteconomia do Rio de Janeiro, e também
trabalha nessa perspectiva de desenvolver conteúdos para a biblioteconomia numa linguagem mais acessível para esses nativos digitais. Né? E o biblio.mkt, que é da Maiara, que tem um webinar também aqui pela EBSCO, falando de como a biblioteca promover, né, e produzir produtos e serviços online, cursos online, né, é uma excelente bibliotecária, né, e está muito aberta e disponível para quem quiser ingressar nessa seara do marketing digital, nessa seara que nos possibilita comunicar com eu chamo garotada, né, com uma garotada que é extremamente rica, que é extremamente criativa, inteligente e que às vezes é sufocada, né, porque nós que somos híbridos, às vezes temos muito receio à mudança e às vezes a gente quer forçar esse pessoal, né, e às vezes até a gente quer, de certa forma, sufocar essa criatividade. Não vamos fazer isso, ao contrário, vamos nos abrir, vamos ter a cultura, né, da abertura, da inovação, para que a gente possa realmente ampliar as experiências dos usuários e o valor da biblioteca. Então, eu encerro por aqui, Michelangelo, e estou disponível para as perguntas. Me desculpe se prolonguei demais, mas o tema me é apaixonante. Estou grata por todos. Professora, nós é que temos que agradecer. É um tema que eu acho que tu abordaste de uma maneira muito direta e eu acho que numa linguagem que a gente sabe que, como eu falo também, eu estou chegando na casa do 5.0 daqui a pouco e sou ainda dos híbridos. Estudei com bases de dados bibliográficas e Comute, era o material que a gente tinha. E acabou que hoje em dia a gente está no mesmo barco, eu digo assim. A gente está tentando que, da mesma maneira, nosso lado como EBSCO, tendo que oferecer para os dois públicos os mesmos, digamos assim, interesses, só que de uma maneira diferente. Então, necessidade de informação, necessidade de apoio pedagógico e de pesquisa nunca vão deixar de existir. O que vai acontecer é uma adaptação, e a inovação em termos de adaptação nesse sentido, como na ciência sempre se diz que as espécies que sobrevivem não são aquelas mais fortes, mas as que melhores se adaptam. E para isso, acho que essa tua apresentação ela foi direta ao ponto de dizer que a gente precisa se adaptar e transformar a nossa atuação. Então, muito esclarecedora essa fala. E tenho aqui já algumas perguntas. E vou deixar aqui na tela as tuas referências e também avisar que depois nos slides vão ser distribuídos com essas informações para que a gente possa depois também ter acesso a todos os sites e as referências que tu utilizaste. Eu vou abrir aqui com uma fala da Aline Oliveira, ela é da Avantes, de Balneário Camboriú, bibliotecária, e ela fala sobre essa última fala a respeito das realidades que a gente enfrenta em relação à mudança de atuação. Não apenas os bibliotecários, mas os nossos dirigentes e usuários têm que se adaptar a esse novo cenário. Então, ela fala também que concorda contigo, Edilene, que na biblioteca universitária estamos tendo que nos adaptar ao usuário híbrido e ao usuário digital, tanto no atendimento interpessoal como no mundo digital. E esse momento que estamos vivendo de quarentena, os usuários mais conservadores estão tendo que se adaptar, eu colocaria minha comentário agora meio que na marra, ao mundo virtual das bibliotecas. E esse contexto que está permitindo que eles descubram novos recursos para pesquisa. Vocês querem fazer algum comentário adicional? Eu esqueci de falar, mas assim, nos artigos que eu estou lendo, mesmo os nativos digitais, eles dão bastante importância à questão do espaço físico da biblioteca. Né? Então, foi uma coisa que eu esqueci de mencionar. Então, como é que a gente está adequando o nosso espaço físico para permitir que eles recarreguem seus smartphones, celulares, tablets, enfim, para acessar o que eles querem dentro da biblioteca, né, e os sites fora da biblioteca. E aí eu fico imaginando que até isso, até essa adaptação para os usuários híbridos também é um pouco difícil, né? É um layout diferente da biblioteca. Eu tenho alunos com mais de 50 anos e que não sabem usar o e-mail,
tem uma dificuldade de usar e-mail, tem dificuldade de usar plataformas de EAD, né? E também de acessar a informação. Então, a gente tem que pensar, nesse caso, e aí é mais uma atividade para o bibliotecário, na questão da literacia, né? De como desenvolver competências para esse usuário híbrido. Porque é um fenômeno que aconteceu, pelo menos nas universidades federais, que após o Reúne, a gente teve um aumento considerável de pessoas acima de 50 anos nos cursos de graduação. E essas pessoas também acessam a biblioteca, né? Então, a gente tem que pensar também como é que a gente possibilita a competência desses usuários nessas novas tecnologias, ao mesmo tempo que a biblioteca também está se tornando competente nelas. Eu acho que até essa experiência, Edilene, eu falo que hoje em dia, aqui a gente vai falar agora, até aproveitar aqui que tem uma fala de um colega, que inclusive tem a ver com isso, que é a Camila Fernanda, ela é do Senac Santo André de São Paulo, e ela está informando, inclusive, a instituição hoje utiliza a plataforma Teams e estamos criando tutoriais e apresentações de como utilizar as bases. Está sendo bem legal. E eu diria que, então, é uma competência, a gente sempre teve essa ideia de trabalhar com a literacia digital, informacional e desenvolver agora em nós mesmos novas competências para que essa informação que antes era uma opção para algumas pessoas, agora está sendo a regra e como a gente está conseguindo trabalhar nesse mesmo sentido. E aí a gente tem que estar muito antenado com a questão do visual. Não é? Sim. De que adianta você ter linguagem e o visual. De que adianta você ter digamos, um manual onde você descreve todos os serviços da biblioteca, se isso não tiver sendo traduzido para imagens, né, isso não vai ser acessado ou muito menos entendido por esse público. Então, essa questão da literacia realmente é bem ampla e a gente tem que estar sempre atento a como a gente vai fazer com que a informação chegue para todos os usuários. E aí uma questão que eu vejo muito é a questão da acessibilidade. Como as pessoas entendem erroneamente a questão da acessibilidade. Quando a gente fala acessibilidade, as pessoas pensam, para quem é cego, quem tem alguma deficiência ou insuficiência, né, auditiva ou locomotiva, de locomoção. E aí é um equívoco enorme, porque a acessibilidade é para todos. Então, a acessibilidade, quando a gente coloca uma rampa, quando a gente coloca uma possibilidade de uma letra maior, de um áudio, de uma coisa, a gente não está ajudando somente aquele grupo, mas a gente está ajudando todos. Porque todo mundo, em algum grau, precisa digamos, de informação apresentada de diversas formas para que compreenda. Né? Então, a biblioteca também tem que pensar nisso. Ou seja, eu não tenho que pensar que eu tendo a informação lá disposta no manual vai ser suficiente. Eu crio um tutorial com vídeo, com fala, com voz. Né? 2 minutos de tutorial, às vezes vai fazer uma tremenda diferença para o usuário. Então, realmente, a gente não tem outra via que não seja se inovar. O papel da gente trabalhar com os diferentes públicos e criar uma linguagem comum para acessibilidade plena. Eu sempre digo assim, o recurso que a gente tem que oferecer o bibliotecário como um serviço, que é o principal recurso, os recursos físicos, os recursos eletrônicos, os recursos de informação, eu tenho que tornar eles acessíveis. Essa é a ideia da professora, acho que nesse sentido de que não adianta eu ter e não fazer com que eles efetivamente sejam utilizados. Então, um não vai exercer o papel do recurso. Uhum. E nem de mediador. Isso, a ideia é de mediador, exatamente. Uma pergunta, professora, aqui do Pascale Malinconico, do Senai Alagoas. A nossa biblioteca é pequena, tem cerca de 400 usuários ativos entre alunos e colaboradores. Nossas redes sociais têm essa mesma média de inscritos, porém temos pouquíssimas visitas por semana no Insta e no Face, na faixa de 15. Já fiz vários cursos e tento postar coisas interessantes nas horas indicadas. Que dicas você dá para melhorar esse número de acessos? Boa pergunta, Pasquale. Olha, eu confesso a você que eu estou ingressando nessa questão das redes de um ano para cá. Eu tinha uma certa... Não era resistência, mas era uma dificuldade de gerenciar o tempo para dar atenção para as redes. Né? Então, eu vou dizer o seguinte para você, eu vou mediar
a tua necessidade com uma fonte de informação, que é a Maiara, que mantém o Instagram do biblio.mkt, né? Eu visitei lá o Instagram dela e olhei, tem assim dicas ótimas, e ela atende, ela dá retorno para as questões, né? É uma pessoa muito bem antenada. E uma outra dica que eu posso dar para ti é consulte seus usuários. Sabe, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ouvir os nossos usuários. Eles são a nossa fonte de informação, né? Se o que está postando é o que eles esperam ver, é o que eles queriam ver, né? Como é que eles querem participar disso, né? Como é que eles podem te ajudar? Pode ter um grupo de usuários ali dispostos, né, antenado, que sabem usar as redes. A gente tem estudantes e tem usuários que são YouTubers, por vezes até famosos, e a gente não sabe porque a gente não está, digamos, passeando por esses meios. Então, eles já sabem como manipular essas mídias, como utilizar, como fazer um vídeo, eles mesmos podem produzir um conteúdo que você disponibilize nas redes sociais, né? Então, assim, minha segunda dica seria essa: engaje, né? Chame os usuários para dentro das suas redes, né? Pergunte a eles o que é que eles esperam encontrar, né, nesses espaços e como é que eles se identificam com isso, né? Que aí eu vou dizer uma coisa que eu digo em sala de aula, e bibliotecários, pelo amor de Deus, não me matem, não queiram fazer isso, mas assim, muitas vezes, né, e às vezes até devido à nossa formação, a gente tem uma presunção de saber o que o usuário quer, sem antes perguntar a ele. Não estou dizendo que o Pasquale fez isso, não é isso, pelo amor de Deus, Pasquale, não entenda isso. Mas eu estou dizendo assim, que às vezes nossa formação, estudo do usuário, não sei o quê. Não, porque a gente sabe quais são as fontes que vão utilizar, o pessoal da engenharia usa isso, isso e isso. E muitas vezes a gente nem pergunta para o usuário, né, o que é que ele quer, como ele quer, onde ele busca, quais são as fontes, né? Então, assim, pergunte sempre, né? E é uma estratégia também de engajamento do usuário, né, e dele se reconhecer nesse espaço. Até tem um comentário também adicional do Pasquale, professora, nesse sentido, que fala que quando postamos fotos de eventos ou do dia a dia, o número de curtidas é imenso, mas quando disponibilizamos algo mais sério, pouquíssimas curtidas. A gente tem que trabalhar a cultura, a cultura de, como é que a gente diz? Talvez como essas questões mais sérias, a gente está trabalhando de uma forma que seja agradável para o usuário, como é que ele enxerga essa questão? Então, a gente pode tentar fazer isso, né? Eu sempre digo, ele é o ponto de partida, é o ponto de chegada da biblioteca, é o usuário. Sim, perguntar o que ele precisa, se está adequado ou não à linguagem. Que pode tratar de um assunto sério, como eu disse, né? O exemplo do podcast. São temas sérios, pertinentes, o conteúdo do pessoal é denso, mas a forma como é conduzida a entrevista, tudo torna maleável, palatável isso, né? Então, a gente tem que pensar nessas, perguntar para o usuário realmente, né? Como é que eu trato esse tema de uma forma que você entenda e goste? No final, tudo é para ele, não? Tudo é para ele. Uma pergunta aqui também agora, na realidade até são duas, do Everson Nascimento, aqui da EBSCO. Professora Edilene, na sua opinião, a questão cultural ainda é o principal fator que falta para maior engajamento digital? Notamos algumas resistências regionais ao digital. Por que isso ainda acontece? Sim, eu concordo. Eu acho que a questão cultural é o maior empecilho. Não é tecnológica, não é técnica, mas é cultural, né? E não é só com relação ao uso, né, de mídias sociais, ao contexto digital. Não é só isso, não. Acho que é uma forma de dizer assim, eu detenho determinado conhecimento e se eu compartilhar, talvez eu não consiga ter um domínio sobre isso. Então, eu acho que tem uma parte da cultura, primeiro da cultura institucional, e observando a própria UFPE, acho que talvez tenha um ano que a UFPE começou realmente trabalhando as redes sociais de uma forma para engajar melhor os seus estudantes e professores, e está fazendo um esforço enorme, mas veja, é de um ano para cá, e eu observo que outras instituições também estão fazendo esse esforço, mas é um esforço
muito recente, incipiente, às vezes sem um determinado planejamento claro. E o que eu observo que não é um problema técnico, não é um problema tecnológico, não é de uso de tecnologia, é muito mais cultural. Assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho paciência para isso, eu não sei como me comunicar dessa forma, eu aprendi a me comunicar dessa forma mais formal, um pouco mais acadêmica, e eu não sei como é que usa essas hashtags, eu não sei nem o que é isso, né? Então, assim, é um empecilho mais cultural, não é de formação, entendeu? Então, acho que a gente tem que criar mais momentos como esse em que a gente possa discutir essas questões e refletir sobre isso. É por isso que eu disse assim, é uma cultura do me permitir, né? O bibliotecário se permitir usar outras roupagens para fazer o seu trabalho, né? Essa garotada, os bibliotecários que são nativos digitais, eles já conseguem fazer isso muito bem, mas a gente tem uma boa parte que é de bibliotecários que são híbridos, e aí estão nesse meio, né? Então, a gente precisa superar uma resistência, né, em uma cultura institucional e uma cultura também individual e talvez até profissional, né, porque as redes fazem com que você se exponha. Né? Sim, até professora, nesse sentido, o Tiago Silva, ele é bibliotecário da Católica de Pernambuco, fez esse mesmo comentário, que além dos usuários híbridos, algumas bibliotecas também ainda possuem muitos bibliotecários híbridos. E como se pode fazer para que esse pessoal também perceba essa importância de tudo que a gente falou. Pois vamos trabalhar muito ainda nesse campo, né, e montar estratégias. Mas acho que a partir do momento que a biblioteca começa mostrando resultados, a própria equipe começa se questionando, né, se realmente essa resistência me leva a algum lugar. A própria questão aqui, tem uma colega que fala da questão das iniciativas. Ela falou o seguinte, que diversas iniciativas que eu implantei foram super bem aceitas pelos usuários. No entanto, muitas barradas pela chefia. No entendimento de alguns gestores, se comunicar é tarefa exclusiva de profissionais de comunicação. Aí é um equívoco, né? É a mesma coisa da gente pensar da acessibilidade só para um grupo, né? A comunicação faz parte da atividade do bibliotecário. É como eu disse, não adianta você ter um valor imenso e só a equipe da biblioteca que reconhece. Adianta do quê? De nada. Então, tem que utilizar estratégias para que esse valor seja visto, apreciado e reconhecido. E não tem outros meios que não sejam, né, por meio dessas roupagens contemporâneas. Inovação, tecnologia. Exatamente. Tem uma fala aqui da Nutiele Silva, ela é de Feira de Santana, Bahia. Trabalha na Universidade Estadual de Feira de Santana. Gostaria de parabenizar a organizadora e a apresentadora pela iniciativa de trazer esse tema, muito relevante, atual e que, de fato, precisa ser discutido e refletido. É fundamental que a biblioteca se reinvente e mostre seu valor para a sociedade. Sua função é primordial e pode ser manifestada de diversas maneiras. Entender como se aproximar do usuário por meio dos recursos tecnológicos é necessário para manter a biblioteca viva. Eu não teria falado melhor. Quem foi que falou, Michelangelo? Nutiele Silva da Costa, ela é de Feira de Santana, na Bahia. Nutiele, você falou muito bem. É isso mesmo. Se pode sintetizar minha fala, eu usaria as suas palavras. Tem aqui também uma pergunta, questionamento a respeito do tema, a professora do Luciano Pinheiro Fel, ele é da Unirio, no Rio de Janeiro. A respeito da elaboração desse trabalho, como é que você pensou o tema, pensando na sua formação como mestre ou doutora? Eu pensei muito mais como uma usuária de biblioteca. Né? Eu sou professora da universidade, acabo utilizando muitos periódicos, quase não utilizo livros. Eu utilizo livros para aulas, né? Ou quando é um livro que tem uma temática referente ao que eu estudo, então eu adquiro o livro porque eu gosto de escrever e marcar. Então, eu sou uma usuária digital. Né? Quase eu não vou à biblioteca física. Eu tenho a minha sala de estudo num departamento, então
Até isso que eu usava, que eu ia para as bibliotecas para estudar, aproveitar o espaço físico, com a questão da minha sala, eu não sou mais essa usuária, né, física, presencial. Então, eu uso os serviços digitais da biblioteca, eu uso as bases de dados e uma forma que eu me comunico com a biblioteca é pelo WhatsApp diretamente com os bibliotecários, por incrível que pareça. Então, pensando nessa minha experiência, eu disse, se os bibliotecários não me atendessem pelo WhatsApp, pelas redes sociais, eu teria que ir até o espaço, embora eu goste muito do espaço, da biblioteca do CAC, do Centro de Artes, onde eu trabalho, principalmente quando eles fazem as atividades culturais com música, que é incrível, né? Eu gosto de utilizar o espaço para essas atividades culturais, não necessariamente para ir lá buscar informação, porque eu consigo fazer isso digitalmente. Então, pensando nisso, eu disse, poxa, minha experiência é mediada pela tecnologia, minha experiência com a biblioteca. E olha que eu sou uma usuária híbrida. Então, imagine os nativos digitais, né? Então, veja a biblioteca do Centro de Artes sempre cheia dos alunos de graduação que vão estudar em grupo, que vão fazer trabalho, que vão utilizar de alguma forma o acervo, que vão utilizar a tomada, o Wi-Fi, porque é confortável, porque tem um ar-condicionado, né? Então, assim, as bibliotecas físicas, elas estão sendo utilizadas com outra finalidade. Não só o estudo, mas às vezes é para se encontrar, para desenvolver um trabalho colaborativo ali, naquele espaço, já que não existe outro espaço adequado, né, para isso. Então, assim, minha fala partiu muito do meu lugar de usuária, né, enquanto professora, né, e como é que eu experiencio, como é a minha prática, meu cotidiano com a biblioteca. Perfeito, professor. Até nesse sentido, aqui eu tenho uma pergunta do Francisco Bezerra, para que a gente perceba também como funciona essa questão, inclusive em diferentes instituições. Ele é bibliotecário do FPS Setorial de Educação. Aí ele fala o seguinte: se fala muito em biblioteca universitária, mas em relação à biblioteca escolar. Citei a biblioteca escolar, pois também trabalho e utilizo outros softwares e aplicações que são utilizadas em bibliotecas. Minha experiência com biblioteca escolar é por meio dos alunos egressos que estão trabalhando nas bibliotecas escolares, né? E aí eles me relatam que a biblioteca escolar tem uma característica que é muito peculiar ainda, que é a questão presencial, né? Como os alunos, claro, né, os alunos que eu tenho contato são alunos que têm um perfil de mediador de leitura. Então, eles são muito criativos em criar vários eventos que tenham essa questão da mediação da leitura. Então, o que eles narram para mim é que eles usam as tecnologias no momento da mediação da leitura para gravar, para pegar um depoimento, para fazer o aluno estar lendo um trecho do livro e colocar isso nas redes sociais como uma forma de incentivar outros alunos a participar daquela atividade, né? Então, eu vejo que a biblioteca escolar ela ainda tem esse papel muito forte do presencial, quando ela tem essa peculiaridade da mediação, quando tem esse bibliotecário com esse perfil, e esse bibliotecário sabe manejar as tecnologias e incrementa esse momento presencial com as filmagens, então, com postagens. Já vi várias crianças, né, lendo trechos de livro na biblioteca e recomendando para os colegas e por que recomenda. Então, assim, se ele fizer só isso dentro da biblioteca, é muito pouco. No momento que bota um vídeo, o pai vê a tia, o avô, não sei quem, e você está atingindo um público que você nem imagina e que talvez você esteja estimulando a leitura, né, em um público que não seja só infantil a partir disso. Então, eu vejo assim, a tecnologia também soma nesses espaços. Sim, mas também no sentido colaborativo do que de consumo mesmo do texto em si, como é mais padrão em bibliotecas escolares, né? Uhum, exatamente. Tanto que o Jadnilson Afonso de Mello, ele faz uma pergunta para ti, eu acho que é uma discussão para que todos os bibliotecários tenham. Como você enxerga o investimento em livros impressos? Você acha que paulatinamente esse valor deverá ser investido em meios informacionais digitais? Essa é uma boa pergunta, viu? Eu creio que essa decisão ela vai ser tomada em algum momento. Por quê? Porque cada vez mais materiais, em termos científicos acadêmicos,
os temas estão sendo discutidos, as temáticas contemporâneas, né, polêmicas, elas estão sendo muito mais tratadas em periódicos do que em livros. Sim. Então, a tendência é a gente investir muito mais, né, em periódicos do que em livros acadêmicos. Os livros, realmente, quando for um livro assim, que traga uma carga densa de informação, que vale a pena o professor indicar e a biblioteca comprar. Então, acho que paulatinamente vai haver isso por esse contexto, sim. Né? Mas eu posso te dizer, em 5, 10 anos, 15, 20 anos, não sei. Né? Mas a gente vai ter, sim, digamos, esse contraponto, porque a gente sabe que os recursos são finitos, né? São finitos, não são limitados. Então, vai ter que cada vez mais ir tomando uma decisão e um posicionamento com relação a isso. Né? Sim, cabe, eu sempre digo também a questão de tecnologias e iniciativas, porque hoje cada usuário com o seu livro, ele tem uma força muito grande, quando o Renganatham falou isso, né? Na realidade, a ideia do formato e o tipo de conteúdo sempre é adequado à sua realidade. Então, eu não vou entregar para uma comunidade que não tenha mesmo recursos digitais, documentos digitais. Eles não vão poder nem consumir essa informação. Mas numa academia, hoje, é latente, a gente está percebendo hoje o ensino à distância. Muitos grupos, a gente viu o exemplo do Ser Educacional, que relatou aqui para a gente no primeiro seminário, que no terceiro dia em que houve a contingência, eles já tinham aulas normais. Ou seja, existia a aula, o didático, e existia o acesso à informação em tempo real. Então, a informação digital, nesse contexto, se tornou essencial, ela não era opcional. E eu acho que nesse sentido a gente começa a perceber. Isso, num contexto de uma biblioteca pública já é totalmente diferente. Né? Tem uma biblioteca municipal perto da minha casa, que é da rede do Compaz, né, em que eu levo meu menino de 2 anos para ir para lá, para acessar a coleção infantil. Porque tem toda uma cor, um design agradável, ou seja, o toque. Não sei se é porque eu sou híbrida, mas assim, eu me deleito naquele espaço, porque quando eu era criança eu não tive uma biblioteca infantil. Então, assim, eu me deleito. Eu sento lá e deixo à vontade. As crianças têm muito essa necessidade ainda dessa formação. E é parte do processo a criança ter ainda acesso ao papel. Isso, toca, cheira, fala, brinca com outra criança, interage. Então, assim, depende muito do tipo de biblioteca como essa transição se dará. E não será em pouco tempo, com certeza. Né? Professor, eu tenho muitas perguntas aqui. Eu prometo também a todos que me enviaram que eu vou também mandar as perguntas para a professora com a lista de participantes para que todos possam também poder utilizar. E vou começar a ler alguns comentários, professora, que são mais até de agradecimentos para que tu possas também conhecer. E como o da Maria José Costa Morim, não tenho perguntas, mas quero agradecer pela apresentação riquíssima e que todos os bibliotecários deveriam assistir e dizer que é importante sabermos e mostrarmos o quanto temos para oferecer. Tem uma outra também indicação aqui, da Luciana Schmidt, do IFSC de Lages, Santa Catarina. Parabéns pelo webinar, adorei. Tem também uma indicação aqui que fez uma colega nossa, que é a Luísa. Ela é da UDESC de Santa Catarina. Importante os bibliotecários terem consciência que não basta ter só o domínio da linguagem digital, é preciso um esforço para a produção de conteúdo digital. E por isso a importância de uma equipe dinâmica que possa contribuir de diversas maneiras e em conjunto, somando sempre esforços para que a gente possa trabalhar dessa maneira. Que bom, fico feliz que tenha sido útil e pertinente para o público que está assistindo. Espero que mais pessoas possam acessar depois. Fico feliz, é um tema que nos desafia, né, e que mexe muito com a nossa, nos tira da zona de conforto. Né? Sempre que há uma novidade, há uma mudança, seja tecnológica, cultural, seja o que for, a gente se sente em primeiro momento receoso e depois a gente vai aos poucos se adaptando e depois a gente vê quando chegam os frutos, os benefícios, o quanto que foi valioso, né, o esforço em a gente ter se movido, ter dado um passo à frente. Né? Então, eu fico muito feliz, agradeço a todos, agradeço novamente a EBSCO
pessoa do Everson pelo convite, e o Michelangelo que me deu todo o suporte. Agradeço a Valquíria que me ajudou nos posts, na rede social. Como eu disse, eu sempre recorro aos universitários, graças a Deus que eu sou professora. Né? E a Isabel também que me ajudou com os slides, então foi um trabalho colaborativo. E eu acho que a gente não tem outro caminho se não for por meio da colaboração, da parceria, né, e do engajamento. Então, agradeço a todos, né, por esse momento. Michelangelo? Olá, agora sim, desculpem. Eu vou usar como minhas as palavras da professora Edilene, da Ana Silva. Ela parabeniza a professora Edilene Silva pela excelente palestra que proferiu, com dicas fantásticas para que possamos, de repente, utilizá-las nas nossas bibliotecas daqui para frente. Parabenizo mais uma vez a EBSCO pela iniciativa desse projeto. Professora, também abriu o microfone aqui para o Everson, ele vai fazer uma fala, para que a gente possa também já seguir para o encerramento. Everson, está nos ouvindo? Oi, Mick, estou ouvindo sim. Bom dia, professora Edilene, bom dia a todos. Bom, parabéns pela apresentação, professor. Obrigado mais uma vez por sua contribuição. Pela segunda vez, né? Nós estivemos juntos aqui no EBSCO Day, aqui em Recife, em outubro do ano passado, onde sua fala foi muito pertinente para o tema, colocada na oportunidade. E dizer, professora, que concordo com você plenamente no tópico colocado lá no início de sua fala, que você fez a citação da tecnologia informacional, que é um caminho sem volta. Isso me remete realmente lá para o ano de 2010, 2011, quando foram dados aí os primeiros passos, né, dos e-books no Brasil. E nós passamos desde a resistência dos usuários, das instituições e do próprio MEC até, né, nessas melhorias dos serviços ofertados, até por nós editores também. Então, teve todo um caminho percorrido de lá para cá, falando especificamente dos e-books, até chegarmos nesse cenário ao qual estamos hoje, né? Então, é claro, trazendo para um cenário da biblioteca em frente a essa pandemia, fico pensando aqui aquelas bibliotecas e instituições que hoje não oferecem recursos remotos para o seu usuário, né? E sim, isso é possível encontrar. Eu sou gerente Norte-Nordeste, então eu rodo muito essa região aqui e vejo ainda, infelizmente, instituições, bibliotecas que não oferecem nenhum recurso remoto para os seus usuários. Então, nesse período de pandemia, eu fico pensando nessas instituições, como que elas estão tratando esses usuários, né? Então, realmente, seja por o e-book propriamente dito, os periódicos ou disciplinas digitais, algum outro tipo de recurso essas instituições devem ter nesse momento, né? Então, sim, falando isso é para dizer que o acesso à informação nunca foi tão grande, né, nos tempos de hoje. Principalmente os recursos remotos que estão aí presentes de forma gratuita, outros são pagos, mas enfim, o acesso é para todo mundo acessar. E então o caminho que você mesmo falou, professor, está em construção, mas eu concordo novamente que é um caminho sem volta e cabe a nós que estamos inseridos nesse mercado, nesse meio informacional, trazer sempre as informações de forma clara e precisa, agreguem a instituição de uma forma geral, né? Então, novamente, parabenizar a sua fala, dizer que estamos sempre à disposição e contaremos com sua fala em outras oportunidades, professor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, foi ótimo, muito, muito bom poder partilhar essas reflexões e até angústias com o pessoal. Obrigado, professora. Obrigada, professora, abraço. nada mais justo que a gente termine também agora com uma fala de um conterrâneo, que é o Tiago Silva. Ele fala que também nós, como bibliotecários, devemos começar a escrever também sobre esse tema e relatar nossas experiências. Então, o compartilhamento que a gente fez agora com a professora Edilene, a gente vai deixar também gravado para sempre, todos vão poder compartilhar. E sempre que vocês tiverem iniciativas, reforço isso nas nossas redes sociais, o grupo lá, Bibliotecários do Brasil, no Face e outros, de compartilhar as nossas experiências e iniciativas, é muito importante. O Tiago é da Unicap, aí de Recife. Eu digo isso sempre para os meus alunos. Falem, ou a gente publica ou a gente perece. Mas é verdade, o bibliotecário fala para o mundo o que ele faz, ou então o mundo não vai saber, muito menos reconhecer isso.
E a gente sempre fala que no Brasil nós somos sempre muito criativos e que o mundo reconhece a criatividade do brasileiro e que sempre toma as nossas ideias depois e usa como muitos bons exemplos pelo mundo afora. Pois é, porque não publicou, quem registra primeiro é o dono, é o pai, é a mãe, então Sim. é isso. E eu vou comentar aqui também agora para vocês, deixei na tela, para que vocês todos conheçam e divulguem. Então, a gente fala divulgar, né? A gente tem que fazer promoção. Nós temos 3 recursos importantes sobre a Covid-19 que estão de acesso gratuitos a todos os profissionais de saúde com atualizações diárias. Então, juntando-se ao esforço mundial de promover como uma empresa especializada em informações atualizadas, hiperconfiáveis de diferentes organismos e instituições internacionais e editores que estão nos apoiando com recursos abertos para pesquisa dentro das suas instituições para que nós possamos passar por essa fase da melhor maneira possível. E aproveito também para deixar esse convite para que todos também acessem o site com os seminários e divulguem. A gente está com uma programação muito rica e extensa nessa semana e também agora ainda até maio, para que todos possam também se inscrever. Os seminários passados estão sendo todos gravados e disponibilizados neste mesmo site. Vocês já podem acessar os vídeos nessa mesma página e também aproveitar e se inscrever para participar dos demais. E respondendo a Daiane, que está aqui com a gente, quando receberemos o certificado e também as gravações. Então, em geral, de um dia para o outro, a gente está fazendo também a preparação dos participantes para receber a lista do sistema e também fazer o envio dos certificados e o vídeo da gravação. Então, vai ser enviado para a conta de e-mail que vocês utilizaram na inscrição. Muito obrigado a todos, principalmente a professora Edilene, pelo apoio ao Everton e à equipe que fez o convite também para que a gente pudesse fazer essa apresentação da melhor maneira possível e ter todo esse sucesso. Muito obrigado, professora. Agradecemos muito. Um excelente final de manhã a todos e uma ótima tarde e uma maravilhosa semana. Ficamos à disposição. Um grande abraço a todos.